Meados ali do século XIX é um período em que a gente está vivendo as consequências, talvez, do momento de maior impacto na nossa vida e que tem reflexos e desdobramentos até hoje em todas as áreas da sociedade, que foi a Revolução Industrial. A gente tem impactos ambientais, a gente tem impactos sociais, a gente tem impactos políticos, a gente tem impactos culturais, a gente tem impactos artísticos que ressoam no mundo todo a partir desse momento, né? E muda, de fato, a relação que a gente tem com a vida e com a nossa vida em sociedade. E isso começa a se manifestar na arte de uma maneira muito evidente. Quando a gente tem o realismo, a arte, desde o neoclassicismo, ela já começa a ser muito politizada, né, muito envolvida com o social. Quando a gente chega no realismo, isso fica ainda muito evidente, né? Só que uma coisa que é importante a gente lembrar é que a arte ela não é uma coisa assim demarcada no sentido de, no Réveillon do dia, sei lá, do ano 1813 para 1814, acabou o neoclassicismo e agora é todo mundo romantista. De 1949 a 1849 a 1850, acabou o romantismo e é todo mundo realista. Esses períodos, eles coexistem, né? E tanto que a gente tem algumas obras transicionais, gleaners, né, que é como ele chama aqui, que são as respigadoras, né? Que pode ser chamado de transicional esse quadro, porque ele traz essa idealização, né, assim, bem entre aspas, tá? Eu estou sendo bem rápido aqui, vou acabar sendo um pouco superficial, mas essa idealização do campo no sentido de a gente está vivendo agora num mundo que é cinza, que é cheio de poeira, que as fábricas estão tomando conta de tudo, mas a gente tem essa paisagem campestre maravilhosa, e ao mesmo tempo ela está em segundo plano, porque tem as pinceladas são menos definidas, assim como nos quadros, né, romantistas em geral, então tem essa questão toda atmosférica, mas em primeiro plano estão aí as repagiadoras, que são da ralé, a maior ralé possível que é possível de se ter na França nesse período histórico, que são essas pessoas que vão para o campo depois da colheita para pegar as sobras da colheita. E elas, é um trabalho assim, de quebrar a coluna, literalmente, um trabalho fisicamente muito exigente, para um resultado mínimo, né, para essas pessoas que realizam esse trabalho. Mas ainda assim, elas são retratadas nesse quadro com importância, são os protagonistas do quadro, no tamanho, né, em dimensões grandes, e com uma certa paz, assim, né, um quadro que passa uma tranquilidade, elas estão ali sublimes, né, não a realidade no sentido, tem isso também, mas não apenas no sentido da habilidade do pintor em ser realista, né, em ser fidedigno ao que se vê, mas de mostrar uma coisa que não era mostrada antes. Olha só, a gente está acostumado a ver em pinturas, né, aquelas coisas suntuosas, pomposas, ou é religião, ficção, né, a adaptação de um conto, adaptação de mitologia, temas sacros, ou é a realeza, ou heroísmo, guerra, né, e tal. Mas não, aqui eu estou mostrando para vocês que em algum lugar na França, nesse momento, enquanto vocês estão aí na corte se lambuzando, tem pessoas que precisam catar resto de grão. Essa é a realidade, né, e por isso realismo, não apenas por tratar de forma realista as pinturas. Isso a gente já tinha no Renascimento. Mas olha só, a realidade também é composta por cenas como essa. E aí a gente tem um quadro, eu vou mostrar dois dessa pintora, a primeira pintora, talvez, que a gente vai mostrar nessa aula de História da Arte aqui, né, que foi do período também do realismo, que é a Rosa Bonheur, eu não sei pronunciar o nome dela corretamente. E quando a gente vê os quadros dela, né, aqui, a gente tem a feira, né, equestre, a feira dos cavalos aí, que mostram os cavalos caminhando, e eu só vou apontar a extrema precisão aqui dos detalhes da anatomia dos cavalos, para passar para o quadro seguinte, que é eu não consigo pronunciar o nome desse negócio, mas esses bois aqui. Então, assim, um quadro campestre, ela mostra a paisagem com bastante precisão, e aqui o realismo na forma, ele é muito evidente, né, parece uma fotografia, mas parece uma fotografia excelente, né? Uma fotografia que podia estar na National Geographic tranquilamente, né? E essa pintora, enquanto você olha isso daqui, né, parece que não tem nada demais. Mas por que tem muito demais aqui? Porque ela é uma mulher, e ela, para pintar esse quadro, ela pintava ao natural, isso quer dizer que ela observava a vida real. Então ela ia para a roça, ela ia para a paisagem, ela não conseguiu, obviamente, deixar os boizinhos aqui nessa posição para ficar olhando e pintando, não. Ela olhou milhares, enquanto ia fazendo ali os rascunhos, né? Milhares de bois, de trabalhadores, o solo, a textura do solo. E para isso, ela precisou, esse quadro aqui é de 1800
49 precisamente. Para pintar como ela pintava, ela precisou ir na polícia e pegar uma permissão especial para ela poder usar calça em público. Porque na França, naquele momento, de meados do século XIX, era considerada uma questão de saúde pública. A mulher era obrigada, portanto, a usar saia, porque eles acreditavam que isso era uma questão de saúde pública. E ela vai lá na polícia e pede uma permissão especial para ela poder usar calças em público, para ela poder pintar, porque ela tinha que ficar, ela tinha que rastejar no chão, ela tinha que pegar ângulos ali, né, e subir montanha, e ir na plantação e tal, que de saia seria uma coisa impraticável. Então, a Rosa Bonheur, embora ela pintasse esses temas também cotidianos, né, campestres que mostram a vida comum, sem esse verniz de idealização, né, do romantismo, sobretudo do romantismo, o ato dela pintar é extremamente político. Então, qualquer uma das mulheres aí de hoje que podem usar short, bermuda e calça, um salve para Rosa Bonheur, pintora realista francesa de meados do século XIX, que foi uma das primeiras a brigar por isso e conseguir o seu direito de usar calça em público para poder realizar o seu trabalho, que, como a gente pode ver, é espetacular. Espetacular. Inclusive, pesquisem o nome dela e pesquisem outros quadros depois, para poder se familiarizar mais com o trabalho dela. E, por fim, eu vou só me deter um pouquinho mais sobre 2 quadros do Courbet, como um dos principais do realismo, quase como fundador, né? Que era, assim, esse cara era um cara militante, ele era militante mesmo. E esse quadro dele, que é o enterro em Ornans é a cidade dele, ele é de Ornans. As pinturas dele chegam a Paris e viajam pela França toda, mas ele era de Ornans, que era uma cidade do interior francês, cidade campestre. E esse quadro, ele mostra muito bem a diferença entre o realismo e o romantismo, porque é um quadro de enterro, mas não tem nenhum morto aí. Lembra lá dos quadros da Virgem, né, e dos diversos outros que mostram a morte de alguma maneira. A gente tem um corpo desfalecido no quadro sempre, e normalmente como foco da pintura. E as pessoas em volta, né, se a gente for lembrar até mesmo do barroco, claro, do romantismo, cada uma demonstrando uma emoção diferente, quase teatral, né, aquela coisa, os braços erguidos e as expressões copiosas e tal. Aqui nesse quadro, mesmo as carpideiras, as pessoas que estão de luto, elas demonstram um luto comedido. As cores são terrosas, assim, dessaturadas, é um quadro sem graça de se olhar. Com mais de 50 pessoas. 50 pessoas essas que o Courbet levou para dentro do ateliê dele, porque assim como a Rosa Bonheur, ele pintava ao natural. Né? Ele pintava o que ele via. Ele achava que só era digno da matéria da pintura aquilo que era visível aos olhos. Mas aquilo que era visível aos olhos, que você conhecesse bem. Então ele pinta a realidade dele, né? Ele pinta a cidade dele, e ele pinta os seus concidadãos. Mas, ao mesmo tempo, está à margem. E não é estar à margem, estar alheio, né? Ele está à margem de uma maneira superior. Para falar desse quadro rapidamente, vou voltar num pintor que é o Tiziano. Era um pintor tão genial. Tem uma anedota, não se sabe se é real ou não. Num determinado momento, ele estava na corte do rei, o pincel dele caiu no chão e o rei se curvou diante dele, teria se curvado diante dele para apanhar o pincel e entregar de volta para ele. Não se sabe se é verdade ou não, mas foram escritos contos e crônicas em torno desse episódio, né, do rei que era real e do Tiziano, que era também um pintor real, considerado tão genial que a realeza se curva diante dele. E aqui é um autorretrato do Courbet. O Courbet é esse aqui. De uma maneira muito mais mundana, muito menos suntuosa, ele meio que faz isso. Ao invés de um rei, ele tem aqui um amigo dele, que de fato é um amigo dele, que é o Brulhas. É um conde, colecionador e mecenas de arte, que era amigo e admirador do Courbet. E ele está caminhando aqui na relva com o seu criado. E eles estão diante do Courbet, e o Courbet de chapéu na mão, porque tirou para cumprimentar, mas não em reverência, ele está altivo, né? O queixo também alto, enquanto que o conde está em reverência, tirando o chapéu para ele para cumprimentar, e o criado, coitado, né? Quase que ali, na maior humildade possível, ele sim já até curvado diante do Courbet. E aí eu vou ler um texto do Edmond About, só para terminar essa aula e acabou o que eu tenho para falar desse quadro. Eu não vou comentar em maiores pormenores, vou deixar o Edmond About, que foi um crítico e um teórico de arte também, comentar. Ele fala para a gente o seguinte, aspas para Edmond About. O mais importante dos novos quadros do Sr. Courbet é o encontro, ou Bom Dia, Sr. Courbet, que é o nome desse quadro, ou A Fortuna se inclinando diante do gênio. O tema é de uma grande simplicidade, faz calor, a diligência de Paris a Montpellier, que é essa carrocinha aqui, levanta ao longe a poeira da estrada, mas o Sr. Courbet veio a pé. Seu admirador e amigo, o Sr. Brulhas, vem ao seu encontro e o cumprimenta educadamente. Courbet tira o chapéu de modo senhorial, ele sorri do alto de sua barba. Sr. Courbet colocou cuidadosamente em relevo todas as perfeições da sua pessoa. Até sua sombra é vigorosa, ela tem canelas, como poucas no país de sombras. O Sr. Brulhas é menos embelezado, trata-se de um burguês. O pobre criado é humilde e se encolhe como se servisse à missa. Nem patrão nem empregado desenham sua sombra no chão. Só a sombra para o Sr. Courbet. Só ele pode parar os raios do sol.
eu até arrepio de ler esse negócio. É uma autoindulgência, em certa medida, mas é a forma do Courbet de prestar sua homenagem à arte, não apenas a qualquer arte, mas à arte da pintura. Ele está aqui com os materiais que ele usa para pintar. O Courbet, ele que era, além de um realista nesse sentido, né, de retratar a realidade e tal, um devoto da pintura, quase que de uma maneira divina. Ele retratava em suas pinturas ele próprio, Ornans, a realidade dele, portanto, e as mulheres. A gente não viu muito disso dele aqui hoje, né? Espero que vocês tenham a curiosidade de buscar isso depois, para vocês verem de que maneira tão interessante ele fazia isso. Interessante, de fato, para aquele momento disruptivo.